A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Colossenses, versículo 12, que diz assim: Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Quem era Epáfras? Epáfras é um nome pouco falado na Bíblia, né? O livro de Colossenses vai falar sobre Epáfras. Ele foi um verdadeiro seguidor de Cristo, por isso ele é chamado de servo de Jesus. Ele era alguém comprometido com o verdadeiro evangelho e a sã doutrina na Igreja de Cristo. Ele foi uma pessoa zelosa e preocupada com a saúde espiritual dos cristãos. Sempre orava para que os crentes fossem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, qual a mensagem que Deus colocou para passar? Epáfras, ele orava por todos. Ele orava por todos os irmãos, por todos aqueles que tinham se convertido a Cristo e por aqueles que ainda não tinham se convertido a Cristo. Epáfras era aquele tipo de pessoa que ele unia os irmãos. Não importasse se o irmão estivesse triste, estivesse magoado, estivesse ferido alguém, ou até a ele mesmo, ele olhava para aquela pessoa com olhos de amor. O amor de Cristo transbordava, no coração de Epáfras, e ele não conseguia ter uma reprovação em relação ao outro. Ele via tudo de maneira espiritual. Ele entendia, assim, para ser mais profundo, para ter um entendimento maior, Epáfras entendia que uma pessoa que às vezes pode ter usado uma palavra que poderia machucar alguém, que pudesse machucar alguém, aquilo era um sinal de pedido de ajuda, era um grito de socorro. É assim, quanto mais o outro te fere, mais ele está gritando que precisa de ajuda, está pedindo socorro. Então, para nós, que possamos ter os nossos ouvidos abertos, sensíveis ao Espírito Santo, os nossos olhares também, para entender e discernir que a nossa briga, lembra que a palavra de Deus fala que a nossa briga não é contra a carne. Não é. Então, quando o outro ele vem para nos atingir, é espiritual. Que possamos orar, interceder por aquela vida, por aquela alma. Que possamos apresentá-la a Deus, mas não como forma de pedir justiça, mas sim como forma de pedir a Deus que ajude naquilo que aquela pessoa necessita, naquilo que aquela pessoa precisa. Porque quem conhece o coração do homem é Deus. Está na palavra de Deus. A gente só sabe do outro tanto que o outro nos permite saber. Não é verdade? Então, não se sinta triste se chegou alguma palavra em seu ouvido a qual não tenha agradado o seu coração e tenha te entristecido. Não fique desmotivado. Não jogue a toalha, por alguma palavra que chegou até você, que seja de reprovação, por alguma atitude que você não concorda, porque não é a pessoa contra você, isso é espiritual, é porque o seu projeto ele vai ir bem, aquilo que você colocou em mente, aquilo que Deus colocou no seu coração vai prosperar, você tem que prosseguir, aquela palavra ela não pode ter o poder de te parar. Ela não pode ter esse poder de te parar. Você ora, são pessoas, são vidas a qual Deus nos apresenta da maneira dele para a gente interceder. Interceda por essa pessoa, assim como você intercede por aquele que você ama. Apresenta essa pessoa que te feriu, que te magoou, seja ela uma parentela ou não, para Deus, mas com amor, com renovo, colocando na mão de Deus para que seja feita a vontade dele sobre aquela vida. Amém? Está conseguindo compreender? A mensagem é: não dê o troco, não faça igual.
Se alguém te feriu, abençoe-o. Ore por essa vida. Se alguém falou que o seu projeto não vai para frente, não importa o que ele tenha falado, o que importa é Deus na sua vida, aquilo que Deus colocou no seu coração. Chama a Deus para o seu dia de hoje, chama a Deus para o seu projeto. Apresenta as suas dúvidas, as suas inseguranças, o seu medo, aquilo que é o teu ponto de fraqueza para Deus, e descansa no Senhor. Peça a Ele sempre direção, discernimento do Espírito dele para compreender, saber que verdadeiramente vem dele, e continue prosseguindo para o alvo. E o nosso alvo deve ser sempre Jesus Cristo, ainda que esteja difícil, ainda que se levante muralhas, ainda que tudo que você veja assim, tu olha, não, empecilho. O nosso Deus é um Deus do sim. É Ele que te fortalece, é Ele que te capacita, é Ele que te garante. Continue, chame Jesus e vá com Jesus, porque a vitória é certa. Você já é vitorioso. Só em conceder o seu coração para Deus e deixar Ele trabalhar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por nos ensinar um pouquinho sobre Epáfras. Nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a ter essa humildade no coração e não querer ser vista, mas sim em honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoa, meu Deus e meu Pai, de modo, Senhor, sobrenatural. Multiplica por 3 vezes mais essas bênçãos sobre a vida de todos que se propuseram a ouvir, Senhor, esta palavra, e de toda a sua casa, toda a sua parentela. Assim eu oro, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.